Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, papo de salão no ar com meu parça. O parça atrasado, mas que chega. Mafioso. Mas que chega. Mas que chega pros compromissos. Tarda, mas não falha. E sou eu, Fernando Bernini da Socila. Antes tarde do que nunca, já disse o velho ditado, né? Mas e tá aqui. É isso aí. E a gente tá com uma convidada hoje diferente, né? Parece que acabou de sair do filme da Barbie, não parece? Olha que maravilha. E a caráter toda de rosa, né? Qual que é o nome da nossa convidada? Fran maravilhosa. Opa! Franciele Sena. Eu confundo sempre com Mara de Maravilhosa. Ô, Fran, me fala uma coisa. Seu Senna tem um N ou dois? Um N apenas. Ah, quase que foi do Ayrton Senna, hein? Não foi dessa vez. Por um N. Mas ela pilota tão bem quanto, tá? Ah, é verdade. Eu já vi ela chegando lá, às vezes, lá rapidão, faz a manobra, já entra. É mesmo? Eu não conhecia bem essa vertente habilidosa, da Fran, viu? não. É verdade. E uma das coisas que me chama a atenção demais na Fran, porque a Fran ela é totalmente outsider desse mundo da Barbie aí. E a gente quer saber tudo, né, Ferdinando? Estamos curiosos. Fran, senhorita, conta pra... Fran, não, desculpa. Franciele Sena com um N só. Conta pra gente em 30 minutos. Quem és tu? Isso tudo? Brincadeira. Tempo que você Vamos quiser, lá. tá? Bom, não o que eu faço, né, mas quem eu sou. Quem então és tu? agora Como é que você chegou onde você tá? Quem és tu? Posso dizer que eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Isso me motiva muito, envolver pessoas, desenvolver pessoas. E também por desafios. Eu acho que eu sou movida por desafios. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, sempre procurando um desafio novo e sempre envolvendo pessoas nisso. Olha que massa. E em qual projeto, assim, o que você faz que você envolve tantas pessoas, assim, que você gosta? Agora tem uma coisa, é amor e ódio também ou é só amor com pessoas? Eu acho que aí vai depender da pessoa, dia, né? Da pessoa e do dia. Mas nunca dela, né? Mas de quem tá do lado de lá. Mas o que você faz, Fran, que você envolve pessoas? O que você gosta de fazer? O que você... Eu ia falar desenvolve, mas eu acho que ia ser um pouco... Clichêzão, né? Mas o que você faz, assim, que você envolve as pessoas? Onde é que você trabalha então, isso? Desde o começo, né? Eu sempre gostei de ter muitas ideias. E aí, tendo ideias, eu nunca levei essas ideias adiante sozinha. Então, a primeira facilidade... A primeira facilidade que eu tinha era que eu tenho é de convencer as pessoas das minhas ideias. Então, vamos criar uma startup, um negócio novo. E aí eu falo, olha, vai dar certo por conta disso, disso, daquilo. A pessoa, realmente, vamos junto. E aí começamos a trabalhar juntos, né? Então, assim, acredito que a minha trajetória toda foi eu tendo ideias e pessoas comigo possibilitando que eu realizasse comprando as suas ideias. Comprando essas ideias e possibilitando que eu realizasse, né? Talvez sozinha eu jamais teria conseguido realizar nenhuma delas, mas é graças às pessoas que eu consigo. E o que me motiva e me deixa feliz é ver que eu aprendo nesse processo e o outro também aprende e a gente cresce juntos. Olha, eu tô com a impressão, e eu tô com a impressão que a gente tá à frente a uma empreendedora aqui, viu? Esse lance de ter ideia, de juntar pessoas, de startup. Você é empreendedora, então? E jovem empreendedora, né, Fernando? Porque olha lá, quantos anos você dá pra ela? Uns 13, 14? Brincadeira. No máximo uns 26 ou 27. Fran, qual que é a sua formação? É tecnologia, analista de sistemas. Em sistemas de formação. Fala isso. E você é empreendedora? Todo mundo. Sim, empreendedora, assim, é um assunto que sempre mexeu muito comigo, porque eu sempre tive a vontade de empreender, desde pequena. Então, quando eu era mais nova, minha mãe tinha uma fábrica de EVA, que é o material, e eu gostava, pegava aquilo, queria sair vendendo na rua, eu queria fazer meu próprio dinheiro. E era um produto que estava muito em alta na época, né? Isso. Porque EVA é um produto novo. Então, assim, eu sempre tive isso, e sempre quis empreender. No entanto, na minha trajetória, eu não tive a oportunidade, ou talvez medo, mas eu nunca deixei de empreender dentro de todos os lugares onde eu passava, né? Então, eu descobri que isso existia e que eu não precisava ter efetivamente um CNPJ para falar que eu estava empreendendo. Olha que legal. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu costumo falar que o mais importante ali era o senso de dono. Né? Então, eu partia da minha responsabilidade, ou seja, a minha responsabilidade é entregar isso, é o mínimo que eu tenho que fazer. A partir daqui eu entrego além. Né? Eu tenho o senso de que aquilo também é meu, que eu também sou dona, e ali isso me possibilita aprender como se de fato eu fosse o dono, né? Então, recentemente, agora sim, eu tenho minha empresa, mas isso de um tempo para cá. Durante a maior parte da minha trajetória foi empreendendo e criando iniciativas dentro de organizações. Ô, Fran, você falou com uma leveza tão grande, né, Fernando? De uma tranquilidade, de poder fazer com que as pessoas encontrem o propósito, que elas tenham sucesso através daquilo que você proporciona para elas, mas assim, com uma transparência tão grande e sem peso. Porque tem muita gente que pensa assim, ao contrário.
Ah, não vou fazer, não sou dono. Não é meu? Não é meu, tô nem aí. E o seu pensamento é totalmente o averso sobre o que você faz para você. Essa visão de ser proprietária dentro das coisas dos outros, por aquilo que você faz, é seu. Você vai carregar pro resto da vida. Sabe como é que chama isso? Reputação. E reputação é uma coisa que grita em silêncio para todo mundo. Ok, eu entendo perfeitamente, mas é muito jovem. Quando ali que você começou a perceber o peso disso? Nesses primeiros projetos dentro da fábrica, na faculdade, na escola? Onde que esse desafio era latente para você? Ô, Fran, não vale falar que vendia bombom na escola. Porque tem de empreendedora que nascem numa faculdade, é isso mesmo. Começou vendendo bombom na escola, é uma coisa impressionante. Não vendi bombom na escola, já pensei, né? Nas minhas listinhas lá de como eu vou ganhar dinheiro. Não. Meu primeiro estágio com tecnologia foi em 2012. E aí, eu recebi um estágio como professora de tecnologia. Mas antes disso, na escola, como é que era? Você falou assim, eu quero mexer com tecnologia, que realmente não parece. Onde que foi aquele start? Da tecnologia foi com o meu primeiro computador. Então, eu tinha um computador compartilhado em casa, eu e mais meu irmão, e aquela briga, né? Disputa. Quem que vai usar o computador? Sei como é que é isso. Nossa. Eu sei bem. Quem não teve um desses 400? Não, quem teve irmão em computador, é porque videogame tem duas manetes, né? Exatamente. E agora o computador tem dois teclados? Não tem. Aí você tinha que ir lá e desligar, pra ver se ele saía. Qual foi o primeiro computador que você teve? Ah, não vou lembrar. O meu foi um DX400. Um Pentium. Não Qual foi o seu, Fernando? PC XT, era do meu pai, na verdade, né? Nossa! Mas era um dinossauro de tela de fósforo verde e tinham dois, e outro de tela de fósforo laranja. E que era maravilhoso demais. Devia pesar uns 60 quilos, cara. Eu devia pesar uns 20 na época. Eu esperei 6 horas uma impressora pra imprimir olha só, em preto e branco, uma locomotiva. 6 horas, Fran. A vida melhorou, não? Eu tinha um Era uma CD impressora de matriciais jogo. com agulha, né? Gritava. Eu tinha um CD de jogo que chamava Stunts, que era um jogo de Fórmula 1. Ele tinha 16 disquetes pra poder pôr ele pra funcionar. É isso aí. Nossa época é isso Aquele aí. 1.44. Pois é, você ainda não pegou de 5 1/4, que era o bolachão. A Fran com certeza nem sabe o que a gente tá falando. Ainda bem que ela não A única sabe. coisa que ela sabe que é um disquete é o ícone de salvar alguma coisa. Porque eu acho que a sua geração não pegou disquete. Eu peguei o finalzinho, assim, do disquete. Pegou? O computador o meu primeiro computador, ele tinha a entrada... Entrada de disquete ainda, né? Mas aí você teve o computador com seu irmão. E como isso pra TI? Como isso, eu quero, sei lá, desenvolver, como eu quero... Como é que você passou dessa... Como é que você virou essa chave? Bom, eu tinha muita curiosidade, então eu comecei a desmontar o computador. Depois ele estragou, né? E aí... Combina que você não... Impressionante, né? Desmontar. Impressionante. Então, na hora de enfiar lá os cabinhos do mouse e do teclado, tinha um monte de pininho, vocês lembram disso? Demais. E aí eles entortavam, gente, aquilo lá. Quem entrava errado... Desentortar e eu Quem ficava nunca pegou uma pinça pra desentortar aquilo ali, né? Que já tira a primeira pedra. Faca? Também. Exatamente. Agulha de crochê. Então eu ia fazendo esses exercícios até que um dia eu desmontei pra entender como é que era. E aí depois o computador não ligou mais. Tomei uma bronca, mas enfim, comecei a ter curiosidade e querer aprender do que se tratava aquelas peças e como que funcionava. E se eu tirar aqui, o que acontece? Nossa, você falou uma coisa que eu voltei lá na minha infância. Aquela primeira mexida que você dá com o computador, que você toma segurança e confiança, você fala, eu consigo, e ele não liga, dá um gelado. Dá um gelado no coração, exatamente. Eu quase que eu senti isso aqui agora, eu nem lembrava mais essa sensação. Mas aí você, frente a esses desafios de desmonta, monta, funciona, não funciona, toma uma bronca aqui. Porque uma coisa é ser usuário, outra coisa é você mexer com hardware, abrir uma tampa, apertar um parafuso, desempenar um pino, ligar um cabo lá, como é que é um cabo flat. Você pegou o cabo flat. Peguei também. Mas por que desenvolver? Porque tem uma distância muito longa de ser usuário e mexer com a parte física para lógica, para programação, né? Isso mesmo. E aí chegou a internet, né? Aí a gente ficava lá esperando o descarte. Meia-noite pra pagar um pulso só. Deixava ali 2 dias no YouTube para carregar um vídeo e aí eu conheci um jogo. E viciei nesse jogo na época, eu gostava muito de jogar e ficava o dia inteiro jogando. E eu tive uma ideia de construir um jogo igual aquele. Então eu queria aprender. Aí eu comecei a pesquisar como que eu construo um jogo e descobri que eu primeiro precisava criar a tela. E aí eu cheguei, primeira vez que eu ouvi a palavra HTML na minha vida. Aí eu fui pesquisando, comecei a tentar fazer em casa. E aí tava bem na época de eu entrar pro ensino médio. E foi quando eu tomei a decisão e consegui ir para um colégio técnico, onde eu poderia aprender isso, com a Temig, ótimo. onde eu ia conseguir aprender a desenvolver.
O Cotemig, inclusive, botou muita gente nessa rota, né? Porque muito se falou de escola técnica no passado. Você lembra da contabilidade, de eletrônica. Mas eu acho que o grande colégio fomentador de TI, de programação, de engenharia, é o Cotemig. E o Cotemig, ele tá na minha vida até hoje, né? Eu nunca mais saí do Cotemig, faço projetos lá com o Cotemig, enfim. Mas eu vi umas palestras suas através também, né? Isso mesmo. No Cotemig? No Cotemig. Olha que legal. Aí você foi pro Cotemig, sabe? Não, virou um case, imagina. Ainda mais menina na área de desenvolvimento, né? Na sua sala lá no Cotemig eram quantas mulheres e quantos homens? No colégio tem mais mulheres, né? Porque depois, no final das contas, quem participa do colégio não necessariamente segue a carreira de tecnologia. Mas na faculdade era assim, 40 homens, 3 mulheres. São poucos. Exatamente. É tipo nutrição, só que ao contrário. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí logo na sequência você começou ali mexendo, viu que tinha uma afinidade com aquilo e falou assim, eu vou desenvolver agora o meu game. Isso. E dali pra frente você... E que jogo que era aquele que você... Era o Rabu. Já ouviram falar? Não? É um mundo virtual onde você tem o seu personagem, você entra, você pode construir os seus negócios, construir essa casinha. É um meta. É o que tá acontecendo agora. E você conseguiu fazer isso? E foi o primeiro lugar que eu empreendi, inclusive. Ah, que massa! Foi dentro do Rabu. Eu construí uma polícia lá, e aí eu recebia do pessoal, pagava o salário com moedinha, enfim, ficava lá fazendo isso. E dali pra frente você falou, não, é isso aqui que eu quero fazer, e aí logo em seguida veio a faculdade. Antes da faculdade veio as experiências com o estágio, que foi onde entra a parte mais do empreendedorismo, né? Mas estágio desenvolvendo? O primeiro estágio que eu tive foi como professora. E... Poxa, primeiro estágio, professora. Professora de tecnologia. A régua tá lá em cima, né? Dando talo, né? Tá foda. Só que nesse lugar onde eu trabalhava, a alta gestão tinha decidido a não ter um professor dando aula, mas eles compraram softwares, instalaram nas máquinas, então os alunos iam até lá, sentavam nas mesas e o professor ele se tornou uma espécie de mentor, orientador ali. Se o aluno tiver alguma dúvida, o professor monitor poderia tirar a dúvida Ou tira dúvidas naquele momento. E todo mundo ali autogerenciável. Isso. Só que com isso, o que acontecia? As pessoas, elas entravam e elas saíam rápido. Porque a galera sai de casa para ter um curso, eles não querem fazer no computador, senão faria em casa. Exatamente. É um professor de verdade, né? Colega de verdade. Colegas de verdade tinham, né? Tinha, mas assim, todo mundo com seu fone quase não se comunicava, ou seja, não tinha a troca. E o professor acabava que não se desenvolvia tanto. Por quê? Porque ele não era obrigado a preparar a aula, a tirar a dúvida dos alunos, ou seja, ele não era posto sob pressão para sim aumentar. Ele estava de modo passivo ali no processo. E muita gente acaba levando a dúvida por vergonha, às vezes, de falar, né? Ah, isso aqui é muito simples. Exatamente. Não tinha aquela interação do dia a dia, porque a dúvida de um tira a dúvida de outros. Exato. E aí foi a primeira vez na minha vida que eu identifiquei, só anos depois que eu identifiquei, o intraempreendedorismo. Porque eu olhei para aquela situação, identifiquei em mim o intraempreendedorismo, que eu estava empreendendo. Eu empreender dentro de algum lugar que não é meu. Intraempreendedorismo. Estou empreendendo dentro da empresa de outro. E você está falando uma palavra muito legal e que ela não é muito dita. Intraempreendedorismo. Eu não conhecia esse termo. Todo mundo fala muito de empreendedorismo, mas o intra é uma coisa bem interessante, abordado por você, que é empreender por você dentro de outra coisa. Isso mesmo. Pois é, Lehman, eu li uma matéria de Lehman, que é um dos nossos ídolos aqui no Brasil como empreendedor, né? E ele falava justamente da importância dos profissionais serem empreendedores. Sim. Dele conseguir identificar, e o time de RH dele identificar, profissionais que são profissionais empreendedores, porque ele sozinho não conseguia empreender e motivar, quer dizer, e girar essa roda toda de inovação que são as empresas dele, né? Então, isso que você está falando do intraempreendedorismo, né, que eu não conhecia, né, eu confesso que eu não conhecia, eu fiz essa ligação direta com essa matéria do Lema que ele falava que as pessoas, quer dizer, que o grande líder é aquele que consegue colocar pessoas empreendedoras dentro do negócio dele, que não seja só ele. Olha que legal isso aí. Agora, Fran, você fala de uma forma muito natural, mas é uma palavra ainda muito difícil e praticar isso também é delicado. Qual que é o grande desafio de você se motivar todos os dias, não esperar reconhecimento de ninguém, saber que você está numa jornada de crescimento e que em algum momento você pode se sentir perdido? Ou mais que isso, né? Qual que é a sua motivação de ser uma intraempreendedora? É assim que fala? Tá. O que te motiva? Qual que é a recompensa que você tem? Tá, então antes de responder essa pergunta, eu vou dizer o que para mim é o empreendedorismo, né? O intraempreendedorismo. É qualquer pessoa que tenha a capacidade de identificar oportunidades, ou seja, ver problema, identificar uma oportunidade, mobilizar recursos, ou seja, o que você tem em mãos para poder fazer alguma coisa, assumir riscos e tomar iniciativa.
Então, qualquer pessoa que consegue ver uma oportunidade, mobilizar os recursos, assumir os riscos daquilo e tomar iniciativa, para mim é o intraempreendedor, para mim é o empreendedor. Né? E assim, isso que você falou é muito importante, que é a parte do reconhecimento. Quando nós não estamos... Pode ser reconhecimento, pode ser financeiro, pode ser uma opção de coisa, né? O que era? Qual que é a sua motivação? Então, quando nós estamos fazendo muito pelo outro, nós esperamos algum tipo de reconhecimento e nem sempre, ou melhor, quase nunca nós vamos receber aquilo que nós esperamos, né? Então, o que me fez me sentir motivada é entender que o que eu estou fazendo é para mim e não para o outro. Tá aprendendo, né? Sou eu que estou recebendo o aprendizado, sou eu que estou recebendo ali todo o que vem com aquilo, né? Todo o reconhecimento, toda a influência, todo o know-how, experiência. Ô, Fran, isso é de uma humildade absurda só. Sabe por quê? O pagamento tá vindo todo dia de você, não é do outro. Você não tá esperando nada do outro. Você tem plena convicção do que você tá fazendo ali, tá retornando para você. Isso, e acredito que o que mexeu muito comigo, e graças a Deus muito jovem, foi uma frase que eu ouvi. Eu não lembro de quem que era essa frase, mas ela dizia assim: imagina que você é um jogador de futebol e está jogando em um time pequeno. Você vai fazer um bom ou um mau futebol? Um bom futebol. Você vai fazer o melhor que você pode. O melhor que você pode. Por quê? Porque pode ser que alguém esteja passando ali, veja que você está fazendo um bom jogo e te chame para um time maior. Então, isso foi talvez uma das maiores motivações que eu tive para, mesmo estando em empresas pequenas ou pouco reconhecida, eu ainda assim continuava dando o meu melhor, porque eu sabia que ali poderia passar alguém, ver. Nossa, isso é tão bom se todo mundo fosse assim, né? Porque hoje em dia a força-tarefa está tão medíocre, né? Eles querem fazer cada vez menos. Eu lembro de um profissional que a gente tinha que ele falava assim: não, eu não uso banheiro em casa, não, eu só uso na empresa, porque é remunerado. Né? É um pensamento muito estranho esse. E você está falando completamente na contramão, né? Do que essas pessoas estão pensando com uma média de funcionário, né? E aí você ficava esperando. E olheiros te acharam mesmo? Sim, a minha trajetória foi assim, graças a pessoas que me encontraram e abriram portas, né? E acredito que assim, o maior sucesso, ele vem do nosso network, partindo das nossas ações, né? Porque você não precisa esperar ter um bom network se você não faz nada para dar em troca, né? Então você precisa trocar. E aí quando você é bom em algo e você se doa muito aquilo, as pessoas, elas querem você por perto, elas querem fazer projetos com vocês. Então, você vai trazendo um bom network. Elas te reconhecem, né? E outra coisa, uma pessoa que trabalha com você num projeto, ela vai para uma empresa, aí lá surge uma oportunidade, ela lembra assim, opa, a Fran. Lembra, indica, exatamente. Né? Então, acaba tendo essa memória de sucesso do seu empreendimento, do seu intraempreendimento lá nos outros negócios, né? É isso mesmo. Então, a sua trajetória de carreira foi mais ou menos essa, assim, você foi empreendendo dentro das empresas que você trabalhava, as pessoas foram te reconhecendo, foram te levando para cima. Isso mesmo. Mas chegou ao ponto de você ter a sua própria empresa? Sim, chegou ao ponto de eu quebrar algumas vezes. Algumas vezes? Algumas vezes. E a sua primeira quebra foi como? A primeira vez que eu falhei drasticamente foi com uma plataforma que eu chamava de Rede de Direitos. Era uma startup, mas na época eu não chamava de startup porque eu nem sabia que existiam startups. Eu estava em 2015 ali, já sabia programar, e aí eu falei, eu vou criar um software que vai ajudar as pessoas a tirarem as suas dúvidas em relação ao direito. Porque todo mundo tem alguma dúvida em relação ao direito e às vezes tem que perguntar ao advogado e aí daqui a pouco já tem que pagar. Enfim, são dúvidas simples e eu quero um site onde você pode tirar suas dúvidas. Aí eu, quem vai responder essas dúvidas, né? O ChatGPT não existia Não tinha na época, né? Eu falei, só pode ser advogados. E como que nós vamos motivar os advogados a responder essas dúvidas? Para esclarecer essas dúvidas. E aí eu criei um sistema de ranqueamento. Então o site era um site de busca de advogados, onde você poderia encontrar um advogado próximo de você e apareceria no topo aqueles que respondiam as mais perguntas, né? Como se fosse um Yahoo Answers, seria mais ou menos isso. Isso, mais ou menos. Então, eu investi e, assim, motivei 5 pessoas a entrar nessa ideia comigo. Durante um ano inteiro, nós trabalhamos e desenvolvendo o software, na melhor tecnologia da época, muito bem feito. Compramos camisa, crachá, cartão, pagamos o stand. Era uma empresa. Era uma empresa. Era uma empresa de TI, né? Era uma startup de TI. E aí fomos, né, pra feira, apresentamos, e aí passaram 6 meses, 1 ano, e ninguém entrava no site. E foi a primeira vez que eu decidi fazer uma pesquisa de mercado. Depois do produto totalmente pronto, eu falei, deixa eu ver o que o mercado pensa disso, né? E eu descobri uma coisa. Ninguém procura advogado no Google.
Nossa! As pessoas pedem advogado por indicação. Você não vai pensar, advogado na minha região. Faz todo sentido. Todo mundo tem um amigo advogado, né? Todo mundo tem um amigo. Exatamente. Então, isso aí foi um grande aprendizado para mim, né? Apesar de ter sido uma grande frustração, uma quebra, um investimento de tempo, recurso, feito sem retorno, eu aprendi ali que a gente nunca constrói a ideia, a solução, antes de pensar no problema. Então, primeiro você identifica o problema, valida, e aí você começa a trabalhar com MVP, que é o mínimo produto viável, ou seja, pouco esforço, pouco dinheiro, entregando aquele valor para ver se as pessoas querem. Se querem, aí a gente vai evoluindo isso. E na área de desenvolvimento, na área de sistema, na área de software, é um grande desafio de como é que se rentabiliza, né? A gente vê soluções maravilhosas aí que anos de operação e até hoje não consegue se rentabilizar, não consegue dar lucro. Às vezes, muitas das vezes, nem receita não tem, né? Exatamente. Então, lá nesse seu primeiro projeto, você aprendeu na raça o que era você ter um negócio maravilhoso e não ter resultado financeiro. Não ter resultado financeiro e nem de engajamento, né? Ou seja, partir errado. Nem partir da solução e não partir do problema. E aí depois disso você foi empreender de novo. Aí fui empreender de novo. E aí, sucesso. Fracasso de novo. Eu tive tantos fracassos na vida que chegou um momento que eu decidi ajudar as pessoas a não fracassar. Foi quando eu fundei uma iniciativa para ajudar pessoas a criarem suas startups, né? Então eu sabia o que não precisava fazer, o que não podia fazer. O que não deve ser feito é isso aqui, pessoal. Exatamente. Não façam. Então se a Fran tivesse uma Fran lá atrás, ela talvez não tivesse nem aberto o primeiro negócio. Não, eu teria feito tudo que eu fiz, mas eu teria feito diferente. Entendi. Ou seja, ao invés de passar um ano construindo uma solução, eu passaria talvez 6 meses pesquisando, entendendo o que a necessidade. E o primeiro produto seria muito mais similar com o que o usuário final de repente procura, né? Exatamente. Quando eu parasse para desenvolver alguma coisa, eu teria que ter certeza que eu estou desenvolvendo algo que alguém quer. E esse é um grande lance das startups, né? Esse lance de começar e muda o destino, muda a forma, muda tudo, né? Isso. A gente vê grandes empresas aí que começaram como startup que hoje não tem nada a ver com o modelo inicial de negócio. Até a Take, Blip, tem milhares. Várias. Gigantescas. E essa dinâmica de troca que é interessante, né? De mudar, de arriscar, enfim, mudar tudo o tempo todo é o que faz a startup ser uma coisa tão legal, né? Isso mesmo. Nós chamamos isso de pivotar no mundo das startups. Quando você definir um rumo, criei uma ideia, né? Testei com o mercado e aí eu aprendi alguma coisa. Eu aprendi que não deu certo, eles não querem bem isso, e aí eu pivoto. Não pode ser teimoso nesse processo, né? Você não tá mudando muito bem, assim, qual que é o destino final, mas você tá mudando a forma de entregar aquilo. E aí você pivota, muda, testa de novo. Aprendeu, e aí você fica nesse ciclo de criar, testar, aprender, pivotar, até que você chegue em alguma coisa que seja boa, que as pessoas querem, e aí você deixa de ser startup. Toda startup, ela nasce para deixar de ser startup e se tornar uma empresa. Que legal, gostei disso. Agora, vamos pensar junto. Toda startup que ela cresce e vira empresa, ela tem um comprometimento, geralmente, que ela não está ligada a espaço, local e muito menos dimensão. O que você pensa desse universo dessas startups aí que começam pequenininho e de repente tomam uma dimensão absurda? Uma Uber, uma iFood, por exemplo, que às vezes as pessoas não sabem que tem outras grandes empresas que morreram nesse processo. iFood, você tem Pedidos Já, você tem N empresas que foram sendo absorvidos, que foram ficando para poder virar uma estrutura que é extremamente gigantesca. Engolindo tudo, né? Ficando cada vez maior. E a iFood também, por exemplo, só começou a ter lucro na pandemia, né? Exatamente. Então tem que sobreviver bastante. Bom, toda startup, ela é chamada startup por conta de dois aspectos muito importantes que tem que ter, que é a possibilidade de você escalar e repetir o seu modelo de negócio. Então, característica startup é ser escalável e repetível. Tem que estar em todo lugar e as pessoas têm que estar fazendo sempre. Isso. O que é a escalabilidade? A escalabilidade ela é o seguinte, diferente de um modelo tradicional, por exemplo, uma escola, onde você gasta, suponhamos, R$1 milhão para ter 3 mil alunos, então você gasta R$1 milhão para bancar 3 mil alunos. Cadeiras, infraestrutura toda, professor. Exatamente. Se você quiser ter 6 mil alunos, o que você vai ter que fazer com a sua
despesa, dobrar. Então, a sua despesa, ela sobe junto proporcionalmente com a sua receita e o seu lucro, ele pode não ser escalável, sabe? A diferença aqui é o lucro e aí geralmente até menos lucro, né? Porque vai para ineficiência. Se você não for um bom gestor, você vai, inclusive, diminuir o seu lucro aumentando a sua... mas dizem que quanto maior, mais ineficiente você vai ficando, né? É verdade. Por isso que faz as fusões, umas compram as outras, que aí diminui toda a parte administrativa. Vai agrupando tudo. Pela metade. E já a startup? A startup, ela não visa esse modelo de negócio tradicional. A startup, ela visa um modelo de negócio escalável. Qual que é a premissa? Que a minha despesa vai continuar lá embaixo, enquanto a minha receita vai subir exponencialmente. Então, essa diferença é o lucro, é muito maior para a startup. A startup é rápido, né? Vamos aumentar a base aqui, aí compra mais memória RAM lá no né? iCloud, compra, né? Você iCloud. Você falou uma coisa muito legal, mas assim, pra gente que é gestor, pra gente que é empreendedor e pra gente que tá em um outro patamar, a gente consegue entender também que existe uma blindagem de marcas aí. Um exemplo, nós temos aí uma iFood, uma Uber, declarando aí 8 bilhões de prejuízo e ainda tá otimista. Sim. Pra onde que vai essa grana toda, Fran? Porque pensa comigo, nós estamos falando de 4 milhões de motoristas no Brasil, dirigindo todos os dias, deixando de 25% a 38% das receitas para essa empresa que tecnologia. Vamos imaginar que o custo de operação desse produto ele é muito baixo. Talvez a parte tecnológica seja muito alta. Para onde que vai todos esses recursos alocados? Bom, as startups ela trabalha com um tipo de investimento que é o risco calculado. O dinheiro não necessariamente ela vai vir da operação, mas ela vai vir do investidor, né? Então, a startup ela passa por uma série de rodadas de investimento, desde lá que a gente chama de bootstrapping, que é os próprios fundadores colocando dinheiro. Aí depois vem o anjo, que é o investidor anjo, que é uma pessoa física que vai colocar dinheiro. Vai aportar uma grana, vai acreditar no projeto. Isso. E aí depois tem o venture capital, que é empresas colocando dinheiro, então tem uma facilidade, até que ela começa a abrir. Série A, Série B, Série C, onde investidores começam a investir. E o que os investidores estão investindo na Uber? Eles estão investindo no futuro. Estão acreditando que o negócio vai dar Acreditando que o negócio... Por quê? O que você perguntou, para onde está indo o dinheiro do Uber? Para pagar motorista, principalmente. Ele tem que pagar os motoristas. E o Uber, marketing, né? Isso. E ele precisa aumentar o preço dele porque o motorista precisa colocar gasolina. E a gasolina tá caro. Então, por que o Uber, apesar de não ter lucro, ele tem uma grande entrada de investidor o tempo inteiro? Porque ele aposta que daqui a um tempo ele vai ter a própria frota elétrica e autônoma. Ou seja, não vai precisar nem da gasolina. Ou seja, o custo dele vai ficar lá embaixo, vai poder escalar ainda mais. E nem o motorista. Ou lucrar ainda mais, né? E nem do motorista. Então, os investidores, eles acreditam nisso e continuam fazendo aportes milionários. Nossa, você falou uma coisa que, assim, não só acredito, isso já está acontecendo. Em diversos países já tem carros autônomos da Uber sem motorista. Isso. E elétricos. Então está cada vez mais próximo e é por isso que se a gente olhar para o balanço do Uber e falar assim, vamos tirar o nosso investimento daqui, né? O cara não está ganhando dinheiro. Mas eles acreditam que no futuro, e é para lá que está indo o investimento deles também, para pesquisa, para desenvolvimento, para carro autônomo, para frota. E aí talvez aí seja um grande percentual do prejuízo que eles têm na operação, né? Isso. Ô, Franco, quando chega uma menina toda maquiada igual você, pra lá uma convenção de tecnologia, aí você chega com essa mansidão toda e começa a soltar todo esse conteúdo. Como é que é a primeira vista das pessoas com você e após, depois da sua apresentação? Como que você se sente depois dessa mudança de paradigma? Bom, eu gosto muito de ensinar, né? Eu acho que tá muito ligado com o que eu falei no início, que é pessoas, de envolver pessoas e repassar esse conhecimento. Toda vez que eu falo ou participo de alguma palestra, de algum seminário, eu me sinto muito bem, muito realizada, acho que essa é a palavra, né? Mas as pessoas não estão preparadas para escutar o que você tem para falar. E quando você fala com a clareza tão grande de uma menina doce que não tem o perfil, você acaba envolvendo todo mundo. Todo mundo fica um pouco espantado. Porque todo mundo espera aquela menina nerd, né? A Fran é extremamente carismática, né? Muito carismática, muito tranquila e segura do que tá falando. Como é que você lidar com essa mudança drástica da forma que as pessoas te tratam, da forma que as pessoas agora passam a lidar com você depois desse momento? Essa pergunta é boa porque eu nunca tinha parado para perceber isso na minha vida, né? É igual eu, o salão de beleza. A pessoa entra lá no salão de beleza, vê um cara careca, barbudo, de terno. Um cara de vilão. Aí chega um cara dócil, simpático, educado, tratando bem, dá uma bugada na cabeça da pessoa. Sim. E eu tenho um nível de retenção de cliente muito forte por causa disso. Porque eu consigo entender para a pessoa que ela vai ter um pré-julgamento inicial que não vai ser o melhor.
Quando a gente vai para um salão de beleza, você espera o quê? Uma mulher, às vezes um rapaz mais dócil, mais simpático, mais singelo. E chega às vezes um cara com um perfil totalmente diferente e averso e entrega tudo aquilo que a pessoa foi buscar. É diferente. Você tá bugando a minha mente aqui com tudo que você tá falando. Como se fosse um espelho, não encaixa, não encaixa. Esse biotipo aqui não encaixa com essa informação aqui. De onde tá vindo essa informação aqui? Na hora que eu olho pra raiz da informação, teria que ter um cara, um CDF, uma menina ali que tá vindo de uma pessoa com um perfil totalmente. E eu acho que disso é de uma quebra muito forte de paradigma para as pessoas, para elas entender que hoje o biotipo, forma de pessoa, isso não existe mais, não. Isso é passado. O negócio é conteúdo. Não é porque tá tatuado, entendeu? Não é porque tá com cabelo colorido que o cara é um marginal, qualquer coisa. Muito pelo contrário. Como que você lidar com essa mudança aí das pessoas? Da forma de ver, da forma de tratar, do respeito mútuo que vem logo na sequência? Essa é realmente uma boa pergunta. Inclusive, você expandiu a minha mente aqui para o que eu nunca tinha percebido, né? De fato, eu percebo, assim, que existe uma diferença entre a minha convivência com as pessoas no meu trabalho ou a convivência com as pessoas que só me veem nas redes sociais, por exemplo, né? Que eu não falo muito lá, não passo muito conhecimento, mas tem só fotos. Então, elas me tratam de uma maneira completamente diferente das pessoas que estão ali ativamente na palestra ou no trabalho. E agora eu tô até me sentindo mais motivada a falar mesmo no Instagram pra justamente quebrar esse... São duas pessoas totalmente distintas. Quem tá falando aqui não é aquela pessoa do Instagram. Dá um lifestyle totalmente diferente, uma pessoa super tranquila, zen, que parece que mexe com yoga. Mas eu também faço yoga. Como é que faço, né? Quando você me perguntou o que ela faria, né? Tipo, a profissão dela, nunca ia acertar. Nunca. Eu falei a primeira coisa, né? De moda. Só pode. Mas é legal, porque esse perfil que você tem, né? Deve despertar uma visão do cara que tá lá, o cara de TI, de falar assim, também não é isso, né? Não é só... o desenvolvimento não é só para homens. Inclusive, a gente tem muitas mulheres no mercado de desenvolvimento. Principalmente na liderança, né? Principalmente na liderança. Aí você falou mais uma coisa que ainda é um tabu aqui no Brasil, né? A gente está acostumado a ver a grande maioria dos cargos de liderança sendo ocupados por homens. Isso. Né? Aí você fala, cargo de liderança e desenvolvimento, uma mulher que parece o do filme da Barbie, jovem. Né? É um paradigma que, sem dúvida nenhuma, foi o que o Fagner falou, tem que ser quebrado ali, porque fora do padrão, né? A informação que ela tem que passar, Fernando, tem que ser passada adiante. Olha só para você ver, a gente está fazendo um projeto junto com um grupo de universidade para transformar a Universidade da Beleza, para poder trazer profissionais da área da beleza para poder falar mais do seu cotidiano, do seu meio. Tem muita manicure, o Frank, tem vergonha de falar que é manicure. Tem muito cabeleireiro que acha que ser cabeleireiro não é uma profissão. São profissões marginalizadas. Nós temos profissionais na área da beleza, cabeleireiros individuais, ganhando 40, 50, 100 mil reais por mês. Sim. Mais que um jogador de futebol. E aí você pega esse cara e faz uma apresentação dele para ele mostrar como é que é o estilo de vida dele, como é que é a importância do que ele faz. Quantas pessoas não vão ter o desejo e a vontade de se transformar num cabeleireiro por isso? Exatamente. Mas quando a gente não oficializa, não transmite isso para as pessoas não entendem, muitas pessoas ainda vão continuar que ser um programador é ser um nerd, obeso, que não cuida da saúde. Cheio de espinha, que fica num quarto escuro programando. Quando você vem com esse lifestyle, com essa situação e mostrando para as pessoas que elas podem ter tudo o que elas querem, mesmo fazendo coisas que às vezes ela teve uma aptidão e foi reprimida por alguma coisa, é maravilhoso. É verdade. Mas felizmente o perfil de quem desenvolve mudou bastante, assim, né? Hoje a galera é mais descolada. Eu sempre saio com o pessoal, sempre não, já saí bastante com o pessoal da Take, da Take Blip. A galera toda jovem, já mudou completamente o perfil. Mas ainda assim, mulher no cargo de liderança na área de desenvolvimento, na área de TI, isso aí é difícil. Conheci uma, que é a Josiane da Mata. Trabalhou muitos anos em RH, na parte de liderança de empresas de desenvolvimento. Agora, no trabalho, isso que você disse, assim, a primeira impressão que passa é que eu não sei nada. Pelo menos é o que eu sinto do time, né? Então, eu tenho que realmente fazer um esforço grande para ganhar a confiança das pessoas e mostrar o valor. Isso eu sempre senti, assim, principalmente na área de tecnologia, por ser mulher, por ser diferente, né, do tipo que eles esperam, de primeiro eu ter que mostrar o meu valor. Primeiro eu tenho que mostrar que eu mereço estar ali para depois eles começarem a confiar em mim. É exatamente o que o Fagner passa também, né? O que ele falou. A pessoa chega lá, vê ele barbudo, de terno, salão de beleza com cara. Não faz sentido. Talvez o carisma todo tenha sido desenvolvido nesse processo aí de ter que... Parece um esforço, mas você sabe que é um diferencial competitivo pra gente? Muito grande. Com certeza. Porque você falou uma coisa muito legal e da expectativa.
O intraempreendedorismo é quando você não gera expectativa nas pessoas, mas você gera recompensa em si próprio. Quando você vai para uma apresentação onde que as pessoas já te pré-julgaram, já olharam para você e não deram nada para você, você vem e surpreende todo mundo. É verdade. O grau da pessoa olhar aquilo ali, sentir orgulho e vontade de querer ser é muito grande, né? Quer dizer, é mais um estereótipo que vai caindo por terra, sem dúvida nenhuma. Ô, Fran, você daqui a 5 anos, como é que você se enxerga? O que você pensa para você nos seus próximos 5 anos? 5 anos. Bom, eu espero ter mais negócios, ser um pouco mais disciplinada, que é o meu desafio diário, disciplina. Porque nem sempre nós estamos motivados, né? Excesso de criatividade às vezes, né? Oi? Às vezes o excesso de criatividade desmotiva. Exatamente. Se você é muito criativa, você passa, você não tem problema com erro. Eu achei muito bonito quando, em vez de você falar do fracasso, você falou da falha. Isso é maravilhoso demais. A gente tem aí um Thomas Edison que falhou 9.000 vezes para construir a lâmpada. 9.000 vezes. Você está disposto a errar quantas vezes na sua vida? Você errou algumas vezes e falou, errei demais. Você não falou 10. O cara errou 9.000 vezes e construiu a lâmpada. Imagina o tanto que esse cara tolerou para chegar onde que ele queria. Lógico que antigamente não tinha as intervenções que nós temos hoje. Isso vai dar errado, você desiste. Antigamente não, ele entrava para dentro de um quarto e enquanto não saísse o resultado ele não parava. Mas você hoje, como uma empreendedora, essa disciplina, esse excesso, o que você imagina para daqui a próximos 5 anos? E lembre-se que daqui a 5 anos você vai estar vendo esse vídeo. Ok, pelo menos mais 3 empresas. Olha. Negócio, ajudando pessoas. E cada vez mais próxima do equilíbrio da minha vida profissional, espiritual, financeira, saúde, de amigos, família. Olha, e finanças. Que bonito isso. Muito bonito isso. E assim, quem são os seus clientes? A Fran tem clientes. Sim. Quem são os clientes da Fran? Eu não estou falando de nome assim, mas é o empreendedor, é a pessoa que teve uma ideia, é a pessoa que já tem uma startup. Quem que é o cliente da Fran? Bom, eu tenho alguns negócios. Em um desses negócios, que talvez seja o que mais me inspira, assim, é a pessoa que quer empreender, que quer abrir o seu próprio negócio. Ela tem uma ideia. Ela tem uma ideia. Ou não tem uma ideia. Ela, às vezes, não tem nada, ela só tem a vontade. E aí, eu consigo ajudar essas pessoas por meio de 2 iniciativas que eu executo. Uma iniciativa ela é para o setor privado, que ajuda pessoas a tirarem suas ideias do zero e transformar em um negócio. E a outra iniciativa é uma iniciativa social, que é o mesmo modelo de negócio, é o mesmo conteúdo, são as mesmas palestras, só que voltado para a comunidade. Entendi. Então, são pessoas que não tiveram, às vezes não têm muitas oportunidades, e aí nós levamos essas oportunidades para dentro das comunidades para eles. Olha que bonito. Então, por exemplo, o Fernando, tô com uma ideia, não sei por onde eu começo, eu nem tenho a ideia, mas eu quero empreender, eu falo assim, Fran, me ajuda. Sim, é isso. E como é que as pessoas te acham? Então, isso é um programa. Então, o programa ele dura 2 meses e meio, dividido em 4 etapas. A primeira etapa nós vamos ficar pensando lá na ideia. Então, se você tem uma ideia, você vai amadurecer. Se você não tem, você vai ter uma ideia, partindo de algum problema. Depois, validação. Tive essa ideia, vamos validar no mercado para ver se realmente o meu cliente tem interesse nisso. Validado, a gente parte para a criação. Então, agora sim, nós vamos criar o mínimo para entregar aquele valor. O MVP. Isso, o MVP. E depois que eu criei, aí eu vou aprender sobre marketing, jurídico, porque eu preciso abrir uma empresa, e vendas para escalar. Então, esse programa, ele sempre começa com abertura de inscrições. Então, a gente divulga em redes sociais, divulga no meu Instagram, abre inscrição no site, canais de notícia, vamos atrás de parceiros. Então, abrimos essas inscrições, fazemos uma seleção de aproximadamente 50 pessoas para participar de cada rodada. Um hackathon ali. É tipo como se fosse um hackathon. A gente chama de programa de pré-aceleração de startups. E aí, no final, o meu trabalho é planejar tudo isso e captar investimentos para a gente entregar na mão dessas melhores ideias, para eles ter o pontapé inicial. Legal. E esse site já se a pessoa quiser entrar agora, ela já consegue? Sim. Qual site que é? A iniciativa social que roda para pessoas dentro das comunidades, ele chama Startup da Quebrada. Startup da Quebrada. Bem típico, né? Startup da Quebrada. E o outro site qualquer? Ou tudo a outra iniciativa, ela é privada, eu faço em parceria com o Cotemig, por isso que eu falei, é o Cotemig Startups. Cotemig Startups, massa. E seu Instagram? É cena.franciele. Cena.franciele. Vai bombar de gente lá, cheio de ideia, querendo te mostrar, viu? Tenho certeza disso. Pô, Fran, que legal. Isso deve ser uma realização muito grande pra você, né? Sim, tem 6 anos que eu faço isso. Trazer uma pessoa ali pra dentro, a pessoa acreditar, desenvolver o projeto e fazer com que ele encontre ali o que é necessário. Lógico que nem todos dão certo.
Porque o que está muito ligado ao sucesso aí é a persistência da pessoa, né? Isso, se o cara realmente persistir, dedicar, correr atrás e ficar incansável, vai dar. A gente vê várias ideias maravilhosas morrendo e várias ideias não tão boas, mas que com persistência do empreendedor o negócio vai para frente e dá certo, né? Tecnologia não é uma fórmula, uma receita pronta, né? Não é. É bater no cabeça, como você falou. É a busca inconstante de um modelo de negócio que seja aceito. É ser sangue no olho. Isso. O empreendedor tem que ser sangue no olho. Agora, uma coisa importante é assim, a maior parte das startups, elas morrem. Isso é verdade, né? Poucas sobrevivem. Mas o empreendedor, ele não morre. Então, quando ele passa pelo processo e ele falha, ele não está errando por completo, porque ele aprendeu muitas coisas. Então, assim, todo mundo que passou por esses programas, já foram 6 anos, 11 edições já, enfim, mais de 500 startups que passaram. Eles aprenderam alguma coisa, a ideia às vezes não foi pra frente, mas eles tentaram outras coisas, eles empreenderam dentro de outras empresas. E dizem também que a maior parte dos empreendedores de sucesso hoje, eles quebraram a empresa no passado, né? Imagina, quebrou a primeira empresa, a primeira ideia, o primeiro negócio e desistisse, né? A gente não teria pessoas maravilhosas no mercado aí com grandes nomes que a gente escuta todo tempo. Que são pessoas que já quebraram vários negócios. Nós estamos falando de pessoas que tiveram um sucesso absurdo, empreenderam em outros negócios que não foi legal e voltaram e deram a volta por cima. Eu acho difícil alguém ter sucesso sem ter errado bastante vezes. Ninguém aprende a andar sem tomar um tombo antes, né? Eu não acredito muito, igual, pra mim o fracassado é o cara que desistiu. Isso. É isso. Exatamente. Acabou. Se ele desistiu, largou de lado, não quer mais, ali ele pode assumir o fracasso. Mas agora, aquele cara, igual você falou da palavra muito sensível, a falhar, quando você aprende a falhar e você lidar muito bem com a falha, ela se torna o seu principal combustível. Exatamente. E pode ter certeza absoluta, você vai encontrar um jeito de dar certo. São muitas variáveis, né? Às vezes tem um negócio legal, mas não está na hora certa, às vezes você não está com as pessoas certas, você está na forma certa. Então é muita variável. E só tem uma forma de saber se vai dar certo ou se vai dar errado, é fazendo. Né? Hipoteticamente tudo dá certo. Agora, na prática, né, não é tão simples assim, mas sem a prática não tem a forma de sair do campo do hipotético também. Então, é meio que semântico o negócio, né? Tem que fazer, tem que tentar, tem que persistir. Ô, Fran, esse papo de salão tá maravilhoso de hoje demais, só que tá chegando o fim. Hein, Fernanda? Que adorou isso aí na tecnologia, né? Poxa vida. Fernanda é apaixonada com tecnologia. Eu sou fanático, adoro aprender. E chega do lado de lá uma pirada na cabeça que transforma ideia que não tem ideia em startup em empresa, pensa? Você que tem uma ideia, me procura que eu vou te ajudar a fazer uma empresa. E você que também não tem uma ideia, me procura que eu vou te ensinar você a ter uma ideia e você vai ter uma empresa. É sensacional isso. Startup da Quebrada e o Cotemig Startups. Isso. Né? E a Cena.Franciele. Isso. Né? Mas você falou que chegou no fim, é sacanagem. Agora é a hora do desafio. Então isso você não pedia pra ela cambalhota não, porque ela tem... É do yoga, né? E ela vai devagarinho ainda, né? Facilmente. Ela faz uma cambalhota em slow motion. Mas quando chega no final, a gente sempre pede 2 questões que é o nosso desafio do podcast, tá? O primeiro é uma música pra gente colocar na nossa playlist, tá? Uma música que você goste, que fez parte da sua vida, ou sei lá, você escutou hoje e gostou. E a outra é uma frase clichê, uma frase que você escutou a vida inteira, que você falou a vida inteira, que você trouxe a vida inteira, que você acha que pode funcionar pra alguém, né? Então vamos lá, musiqueta e frase clichê. Tá. Música, Grandes Coisas Deus Tem Pra Mim, do Fernandinho. Olha aí. Uau, muito boa. E a frase é uma frase que eu escrevi, assim, bem grande na parede do meu quarto, pra eu olhar todos os dias. Se você tiver medo, vá com medo mesmo. Eu adoro. Eu adoro essa frase. É essa. Fran, senhorita, muito obrigado. Será que você vai querer fazer uma consideração final? É o que eu preciso. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e incentivasse algumas pessoas que possivelmente vão assistir esse podcast em algum momento e vão encontrar, sabe aquela frase que você escutou, que fez todo sentido para você? Alguém te motivou, alguém foi lá e te levantou. Talvez essa frase, ou esse chamado, ou esse convite, ou essa dica que você pode dar para alguma pessoa, vai fazer o mesmo efeito que aquela frase fez em você, e eu tenho certeza absoluta que ela não vai desistir. Ela pode até descansar, mas desistir, ela não vai desistir em hipótese alguma e ela vai continuar. Olhando lá para aquela câmera, que ela é toda sua. Bom, geralmente o nosso maior talento é aquilo que mais nos causa medo. Então, quando nós sentimos muito medo de alguma coisa, você pode ter certeza que há algo ali. Às vezes é só um indicativo para você não morrer ou não fazer um grande desastre na sua vida. Mas se for algo que você percebe que não vai te causar um grande desastre e você está paralisado por conta de medo, vá com fé que vai dar certo.
eu tinha muito medo de falar em público. A minha primeira experiência falando em público foi quase forçada por uma professora para eu pegar o meu diploma. E a partir desse momento que eu tive a coragem de ir lá e falar em público, eu descobri um grande dom, um grande talento, que é capaz hoje e utilizo isso para abençoar e para motivar e para incentivar muitas pessoas. Então, se você tem medo, vai com medo mesmo. Nossa Senhora. É o punch final, Imagina se ela tivesse vindo até hoje, tanto que a gente ia perder. Pois é. Fran, gratidão imensa de você ter recebido esse convite com muito carinho, com muito cuidado, ter vindo aqui, não só pra gente, eu, Fernando, quanto pra Socila. Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que assistirem esse podcast em algum momento, eles vão ficar muito felizes de ver a forma que você fala, a forma que você aborda, e o mais importante, essa longanimidade que você demonstra naquilo que você faz. Longanimidade é uma palavra que está muito presente na Bíblia, e ela é um dom de pessoas que são generosas. É a capacidade de você suportar alguma coisa muito forte pelo outro. Então leva essa palavra no seu coração aí, porque hoje eu conheci uma mulher que eu não conhecia, que é extremamente longânime, que é o seu caso. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E esse foi o Papo de Salão com a senhorita Franciele Sena, e foi um prazer ter você com a gente. Esperamos mais que você visita. volte em breve. Obrigado, Fran. Obrigado, Fran. Obrigada a vocês, gente. Uau! Nossa Senhora, o que é isso, hein? Aí, Julinho.